Você, como libriano, entende todas as características do seu signo? Você, como libriano, entende os níveis evolutivos do signo de Libra e como você pode identificar qual nível você está e como você pode trabalhar para atingir um nível, digamos assim, um pouco mais avançado das características desse signo? E da área do seu mapa, aquela casa lá do mapa que você tem o signo de Libra, você também sabe perceber, entender isso e já está um pouco mais integrado para você, todas essas informações? Se você tem dúvidas com relação a isso, fica aqui comigo que eu vou explicar tudinho e você vai conseguir utilizar dessas informações cada vez mais no seu mapa. Meu nome é Simone Quintiliana, eu sou astróloga e através dessa ferramenta tão incrível que é a astrologia, tenho o objetivo de te ajudar no seu processo de autoconhecimento, autoaceitação, autodesenvolvimento a partir de tudo isso. Se você quiser marcar a leitura de um mapa astral comigo, é só entrar em contato por alguma rede social, entrar aqui em algum link que eu deixo aqui todas as minhas redes, que eu verifico a disponibilidade da agenda para você. Vai ser um prazer fazer parte desse processo de autoconhecimento. Bom, todos os signos têm níveis evolutivos, que nada mais é do que o desenvolvimento das características daquele signo. E lembrando sempre, gente, que todo mundo tem um mapa, todo mundo tem toda uma configuração ali que é muito legal de ser entendida, porque você vai conseguindo perceber o que é natural para você, entender o que você tem de dificuldade, como você pode trabalhar tudo isso, tendo os pontos positivos como apoio ali, para você às vezes até não ficar focado demais nas questões mais difíceis. E esse entendimento, ele é muito rico, ele faz com que você se entenda cada vez mais. E a gente não pode esquecer que cada mapa é um mapa, a gente tem que analisar tudo de forma muito individual. Aqui, a intenção desse vídeo é explicar um pouco mais de forma pura, das características puras ali do signo de Libra, para você conseguir já ter uma base e entendendo melhor como aplicar isso na sua vida, aí no seu autoconhecimento. Seja você um libriano, ou seja, o desenvolvimento dessas características aí na sua essência, que o Sol fala da nossa essência, daquilo que a gente é, e também você olhar naquela área lá do seu mapa que você tem Libra, como você pode desenvolver cada vez mais essas características, identificar qual nível você está, saber o porquê você está naquele nível para alcançar algo mais evoluído, algo que realmente vai te ajudar muito mais. Então, todos os signos têm isso, tá? Você que está aqui me assistindo agora, que é libriano, você já sabe que tudo que eu falar faz parte do seu signo solar, dessa essência, daquela energia que a gente emana com mais facilidade. Mas, mesmo que você não seja libriano, você tem Libra em algum lugar do seu mapa. Então, faça esse exercício de olhar lá no mapa onde você tem esse signo, para você entender um pouco mais, tá? É muito normal também, muito comum que a gente transite entre os níveis ao longo da nossa vida. A gente, às vezes, começa num nível, a gente vai indo para um outro. Quando a gente vê, a gente já tá numa outra fase que a gente tá vivendo, ou um nível abaixo, um nível acima. É comum que isso aconteça. O que a gente precisa estar cada vez mais é perceptivo para entender quando a gente não está numa vibração muito boa daquela característica, pra gente ficar alerta e mudar, tá? Então, eu vou ficar olhando aqui pra baixo, gente, porque eu tô olhando pro meu computador, tá? Vamos lá pro nível 1. Nível 1 de evolução aqui do signo de Libra. Indecisão e insegurança, tá? Eu coloquei indecisão e insegurança. Nesse nível, tem muito medo de arriscar e com isso ficam presos na dependência da opinião dos outros para tudo. É aquele momento em que o signo de Libra aqui atua muito na dependência externa, dessa aprovação mesmo do externo. Então, independente do que ele sente, do que ele pensa, ele fica muito focado
em entender o que os outros pensam, e aí ele acaba moldando as suas ações, moldando ali os seus objetivos de acordo com o que o outro quer, com o que o outro pensa. E isso não é saudável. Nesse nível 1 também, usam as relações como meio para se autoafirmar, manipulando para conseguir o que quer, tendendo às vezes até a um certo egoísmo nessas relações, porque tem tanta insegurança que manipula as relações, manipula ali as pessoas sem que elas obviamente percebam, para você conseguir o que você quer. E, obviamente, isso é zero saudável. Nesse nível também, ficam muito preocupados com a imagem que passa aos outros, não vivendo aquilo que sente vontade, que aí vem muito da indecisão. E essa indecisão libriana, que é tão falada, que eu gosto sempre de explicar, até acho que esse estereótipo fica muito como todo libriano é indeciso, mas não é bem assim. O libriano, ele sabe o que ele quer. Ele apenas demora para poder expressar aquilo ali para os outros, porque ele vai sempre ponderar muito bem. Só que nesse nível aqui, nível 1, que é um nível de que exige realmente do libriano muito trabalho interno, ele fica muito dependente da opinião das pessoas, ele fica muito assim, e com isso, quando ele quer realmente fazer algo, ele pode tender a essa manipulação. Então, fica nesse extremo, ou manipula sem que ninguém perceba, ou trava e fica fazendo o que os outros querem. Então, vive esse extremo, não consegue achar esse equilíbrio. O nível 2, nível 2, justiça e equilíbrio. Bom, nesse nível 2, consegue entender claramente qual é o seu lugar e o lugar do outro. Isso é um exercício para Libra, saber sempre qual é o seu lugar, então qual é o eu e qual é o outro. Sabendo o que é importante para si e para os demais, passam a deixar que a justiça seja feita no momento certo, da melhor maneira, entendendo que essa responsabilidade não é delas, ou seja, aqui entende que as coisas vão acontecer, ela não precisa ficar manipulando para que as coisas aconteçam, ela tem as suas ações em prol disso, mas não fica tentando forçar, entende um pouco mais que as coisas têm o seu curso. Nesse nível 2 também, passam a se relacionar com muito mais equilíbrio e diplomacia. Os dons artísticos também costumam se manifestar bastante nesse nível, porque a Libra tem muito isso, é regida por Vênus, então tem muito essa questão dos dons artísticos e se relacionam então nesse nível, como já está mais integrado esse eu e os outros, conseguem se relacionar com mais diplomacia, com mais harmonia, com mais equilíbrio mesmo, entendendo realmente o lugar de cada um, extraindo o melhor de cada um, de si e dos outros, e os relacionamentos mudam bastante nesse nível. Nível 3, que eu coloquei como o verdadeiro eu. Nesse nível 3, deixam de ter a necessidade, deixam de ter essa necessidade de estar sempre agradando todo mundo, aumentam muito a sua autoconfiança e sua autoestima e se sentem com isso mais fortes e muito mais maduros. Por quê? Passou por essa fase nível 1, nível 2, quando chega nesse nível 3, já tem um entendimento maior sobre tudo isso, e aí conseguem perceber que a gente não precisa ficar buscando a aprovação das pessoas o tempo todo para tudo, porque a gente precisa ter isso muito bem integrado dentro de nós, né? Essa autoconfiança. Buscam se envolver com tudo que possa trazer harmonia para a própria vida e a dos outros, né? Conseguem, inclusive, trazer equilíbrio para os ambientes que frequentam, sendo visto como pessoas justas, diplomáticas, sensatas e de opiniões objetivas. Nesse nível 3, já não tem essa coisa de indecisão. Não, o libriano, ele sabe se impor, ele sabe colocar os seus limites, ele sabe colocar a sua opinião de forma bem natural, de forma objetiva e de forma sensata.
Porque um libriano, como ele tem essa capacidade muito forte de analisar todos os lados de uma situação, analisar tudo, ele consegue ter ali opiniões muito sensatas. As decisões muito sensatas, porque elas são sempre muito baseadas em fatos, de entender os outros, achar ali algo que fique justo para todo mundo. E aí, nesse nível 3, realmente, esse verdadeiro eu, ele se manifesta muito mais. O libriano se sente muito mais fortalecido para expressar esse verdadeiro eu. Isso, como eu tinha mencionado no início, isso vale aí tanto para você libriano, como para você que não é libriano, mas também, como todo mundo, tem Libra no mapa em algum local. Então, o libriano, ele vai entender dentro das características solares como ele está com esse desenvolvimento e no mapa dele, onde ele tem Libra, qual área do mapa ele tem, qual área da vida ele está expressando mais isso. E você que não é libriano, mas você também tem aí o seu mapa, fazer esse exercício. Olhar lá, você tem Libra no ascendente, você tem Libra na casa da carreira, é lá que você expressa mais essas características. E nessa área da vida, como você está? Como esse nível de evolução está? Você está em qual nível? Você já conseguiu integrar isso bem? Então faça esse exercício. Depois me conta aqui se fez sentido para você, me conta aqui se você conseguiu entender, se te ajudou de alguma forma. Se você conhecer algum libriano, encaminha esse vídeo para ele, encaminha para as pessoas que você sabe que gostam desses assuntos. Muito obrigada por me acompanhar aqui, eu sou muito grata mesmo por essa troca, tá bom? E é isso, gente. Se você quiser saber de outros signos, eu fiz de todos. É só procurar aqui nessa playlist, tá? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.